Bom, nesta aula falaremos um pouco sobre os animais vertebrados. Nós distinguiremos, as características dos principais grupos. Então, o que são os animais vertebrados? São aqueles que possuem crânio e coluna vertebral. Fazem parte deste grupo os mamíferos, os peixes, as aves, os répteis e os anfíbios. Dentre os vertebrados, os peixes, os anfíbios e os répteis são animais ectotérmicos, ou seja, precisam de uma fonte externa de calor, por exemplo, o sol, para aquecer o seu corpo. É o caso dos camaleões, por exemplo, dos lagartos, das serpentes. Eles não conseguem se aquecer sozinhos, Eles não conseguem regular a temperatura corporal. Já as aves e mamíferos são animais endotérmicos, ou seja, são animais capazes de manter a temperatura corporal constante. Eles produzem o calor necessário à manutenção da temperatura do corpo a partir da energia proveniente do seu próprio metabolismo. Isso explica, por exemplo, que nos dias frios, nós seres humanos, que somos mamíferos, somos capazes de aquecer o nosso corpo. É um mecanismo de homeotermia, de manutenção da temperatura do corpo constante, que é na faixa de 36,5 graus. Bom, os peixes são animais adaptados ao ambiente aquático, possuem corpo com formato hidrodinâmico, nadadeiras e brânquias, são estruturas ricas em vasos sanguíneos, através dos quais ocorre a respiração. Além disso, também os peixes apresentam escamas, que protegem o corpo e diminuem o atrito com a água, e glândulas produtoras de muco, que facilitam o deslizamento do animal na água. Então, o corpo dos peixes é adaptado ao ambiente aquático. Ele tem um formato hidrodinâmico, possui nadadeiras, a respiração é branquial, São estruturas que permitem o deslocamento e a manutenção desses animais em ambiente aquático, seja água doce ou salgada. Eles são divididos de acordo com a presença da mandíbula. Os peixes sem mandíbulas, ou agnatos, agnatos tomados, representados pela lampreia e a feiticeira, possuem esqueleto cartilaginoso e nadadeiras ímpares. Então eles podem ser chamados de agnatos, e devido à ausência da mandíbula, ou ciclostomatos, devido ao formato circular de sua boca. Os peixes com mandíbulas são divididos de acordo com o tipo de esqueleto em peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Então, os peixes sem mandíbulas, eles são os mais primitivos. Eles são representados, conforme vimos, pelas lampreias e feiticeiras, que são espécies de peixes que possuem essas características. Eles têm a boca circular, Daí o outro termo, usualmente, em que eles são chamados, ciclostomados. Os peixes ósseos possuem esqueleto de constituição óssea e corpo recoberto por escamas achatadas. Possuem uma estrutura chamada opérculo, caracterizada como uma placa óssea móvel que recobre as brânquias. Apresentam bexiga natatória, que é um órgão que auxilia na flutuabilidade do peixe. Quando a bexiga natatória se enche de ar, o peixe flutua. Quando ela se esvazia, ele afunda. Em geral, os peixes ósseos possuem sexos separados, dioicos, e fecundação externa. Então, os peixes ósseos, que correspondem à maioria das espécies que existem nos oceanos e rios, em corpos de água salgada e doce em todo o mundo, eles possuem basicamente essas características: a placa óssea, a estrutura chamada opérculo, bexiga natatória, que auxilia na flutuabilidade do peixe. Então, quando ela se enche de ar, o peixe flutua, na coluna de água. Quando ela se esvazia, o peixe afunda. Então, ele controla sua flutuabilidade a partir da existência da bexiga natatória. Já os peixes cartilaginosos, ele tem esqueleto cartilaginoso e corpo recoberto por escamas placoides, que são escamas com formato semelhante a pequenos dentes. Possuem olfato e visão bem desenvolvidos.
e a presença das ampolas de Lorenzini, que são estruturas sensíveis às correntes elétricas geradas pelos músculos de outros animais. A flutuabilidade desses animais é regulada pelo acúmulo de óleo no fígado, que, quando ocorre, deixa o peixe menos denso que a água. Em geral, os indivíduos desse grupo possuem sexos separados e a fecundação interna, sendo o clasper uma nadadeira modificada presente no macho, utilizada como órgão copulador, né? Então, a presença do clasper, o clasper funciona como um pênis, né? Como um órgão de cópula. É uma nadadeira modificada. O interessante também, né, nos peixes cartilaginosos, que além da estrutura constituída basicamente por cartilagens, ao invés de ossos, a flutuabilidade dos animais não obedece à regra daquela encontrada nos peixes ósseos. Eles não possuem uma bexiga natatória. Pelo contrário, a flutuabilidade é regulada pelo acúmulo de óleo no fígado, que, quando ocorre, deixa o peixe menos denso que a água. Então ele sobe, né? Então, quando se esvazia, ele afunda. Então, é o acúmulo de óleo no fígado que vai regular sua flutuabilidade. Aqui temos exemplos, né, de peixes marinhos e peixes de água doce. Anfíbios. A palavra anfíbio significa vida dupla e indica uma característica presente nos indivíduos desse grupo. Ele possui uma fase de sua vida em ambiente aquático, como os girinos, e uma em ambiente terrestre, né, como indivíduos adultos. É o caso dos sapos e das rãs, né? Então, os anfíbios são o primeiro grupo dentre os vertebrados a conquistar o ambiente terrestre, ainda que parcialmente, já que eles dependem da água para fazer o seu ciclo reprodutivo. A fase larval, chamada de girino, depende profundamente da água, né? Sem a água eles não conseguem se reproduzir. Os principais representantes dos anfíbios são os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cecílias ou cobras cegas. A limitação desses animais quanto ao ambiente decorre de algumas de suas características, como a respiração e a reprodução. Para viver na terra e na água, né, esses animais precisaram adaptar sua respiração. Os anfíbios adultos possuem pulmões pouco desenvolvidos. Por esse motivo, realizam trocas gasosas, principalmente através da respiração cutânea, que é aquela feita a partir da pele. Então, na fase girino, o sapo, por exemplo, apresenta respiração branquial, como a dos peixes. Quando o girino cresce e vai se tornando adulto, e esse processo de metamorfose é controlado nos anfíbios pelo hormônio tireoidiano, até se tornar indivíduo adulto, o sapo, por exemplo, ele passa a respirar com a ajuda de pulmões e da pele. Ele faz dois tipos de respiração, né? Apenas a respiração pulmonar é insuficiente para manter a respiração deste animal. Então ele vai precisar de uma pele bastante úmida, né? Bastante irrigada. Por isso ele depende muito ainda do ambiente aquático. Ele não pode se afastar da lagoa, do lago, enfim, do corpo d'água, senão ele morre de desidratação. Há pessoas, né, que maldosamente colocam sal, jogam sal, né, na superfície do sapo, né, no corpo do sapo, e matam o animal por dessecação, né, porque ele se resseca, ele perde água. Não se deve fazer isso, porque os sapos, além de serem inócuos, ou seja, não fazem mal algum à espécie humana, sapos, rãs, ainda controlam as cadeias alimentares, né? Ajudam no controle da população de insetos que podem ser danosos ao homem. Eles se alimentam de insetos que poderiam prejudicar, causar doenças, né, na espécie humana. Os anfíbios possuem pele fina, permeável, com muitos vasos sanguíneos e glândulas mucosas, que atuam mantendo a pele úmida para que sejam feitas as trocas gasosas. Então, em virtude dessas características, esses animais são geralmente encontrados em locais úmidos, como as margens de rios e lagos, né, ou lagoas.
A reprodução dos anfíbios é sexuada e o ciclo de vida possui duas etapas: uma forma larval em forma de girino e a forma adulta, que vive no ambiente terrestre úmido. A transformação da larva em adulto é chamada de metamorfose, a qual é caracterizada como um processo onde ocorrem grandes transformações no corpo do animal, como o surgimento de pulmões e pernas. Aqui vocês têm exemplos, de pererecas e salamandras, que são anfíbios. Répteis. Os répteis são observados tanto em ambiente aquático quanto em ambiente terrestre. Esse grupo foi o primeiro dentre os vertebrados a conquistar efetivamente o ambiente terrestre. Dentre seus representantes principais estão os jacarés, as tartarugas, as serpentes e os lagartos. Então, o surgimento de ovos com casca calcária foi uma importante novidade evolutiva que permitiu a adaptação desses animais em ambiente terrestre, além de outras adaptações morfológicas, fisiológicas e corporais, como, por exemplo, o surgimento de placas, de cascos, de chifres, de escamas, de camadas córneas na pele. Nós temos os répteis como os grandes dominadores do ambiente terrestre durante milhões de anos no passado geológico da Terra. Nós tivemos aí o domínio dos grandes répteis, dos dinossauros, que existiram e dominaram a Terra por milhões e milhões de anos. Alguns chegavam a tamanhos colossais, equivalente a prédios de 30 andares, por exemplo, enquanto outros cresciam pouco. Então havia uma ampla e uma larga variedade de espécies de dinossauros. Muitos carnívoros, como o Tiranossauro Rex, outros herbívoros, como os brontossauros, dentre vários outros grupos. Os animais desse grupo possuem pele espessa, grossa, e sem glândulas mucosas, recoberto por escamas compostas de queratina, proteína, e por placas ósseas, deixando-a resistente ao dessecamento e impermeável, o que evita a perda de água. Então, a pele desses animais é grossa e resistente, composta por placas, escamas, proteína, como queratina, que protege o corpo do animal contra o ressecamento. Nos répteis, os pulmões são mais desenvolvidos quando comparados aos anfíbios, possibilitando uma respiração pulmonar eficiente e independência da água para a respiração. Esses animais também não realizam trocas gasosas por meio da pele. Na reprodução, a fecundação interna, e na maioria das espécies, o embrião se desenvolve no interior de ovos de casca porosa, que protegem o embrião e também possibilitam as trocas gasosas com o ambiente. Os ovos contêm em seu interior reservas de água e nutrientes, as quais são utilizadas pelo embrião durante seu desenvolvimento. Temos aqui lagartos e serpentes, por exemplo. O termo cobra, embora seja amplamente usado na linguagem popular, não é um termo muito correto, que cobra se refere a um tipo específico de serpente encontrado na Ásia, em inglês, snakes, Portanto, o termo mais correto é serpente. Existe uma variedade de espécies no Brasil e no mundo, Bom, as aves. As aves foram os primeiros vertebrados a desenvolver a capacidade de voo, observada na maioria das espécies desse grupo, o que faz com que estejam presentes em praticamente todos os ambientes da Terra. Dentre seus representantes, há espécies capazes de voar, como as araras e os beija-flores, espécies que não voam, como a ema e o avestruz, e algumas espécies que nadam e se alimentam em ambiente aquático, como os patos e os pinguins. Acredita-se que hoje as aves são os grupos que representam os dinossauros, Teria sido o único grupo, de seres vivos que existiam, já no período Jurássico e que sobreviveu, às grandes extinções. Então, as aves estão mais próximas dos dinossauros que outros tipos de répteis, que outras espécies,
como os crocodilianos, os lagartos, né? Curiosamente, as aves, então, estão mais próximas dos dinossauros. Inclusive, existe um elo perdido, né? Quer dizer, um elo que representa a transição, né, entre os répteis, o grupo dos répteis, e o grupo das aves, que é o Archaeopteryx lithographics. É um fóssil, né, encontrado na China, de um dinossauro que tinha características mais próximas a das aves, como a presença de penas, né, de características afiladas, bem semelhantes das aves modernas. Temos também o Velociraptor, né, que teria sido uma espécie de dinossauro também bastante aparentada com as aves, embora, né, por exemplo, os dinossauros com características de aves apresentassem dentes, algo que não existe entre as aves modernas. Então houve, né, uma série de processos evolutivos, né, de adaptações no decurso de milhões de anos, que tornou esses animais, né, com características das aves atuais, das aves modernas. A presença de penas é uma característica exclusiva das aves. Elas têm uma estrutura leve e dão ao corpo da ave um formato aerodinâmico. Elas também evitam a perda excessiva de calor, né, mantendo a temperatura corporal, além de protegerem contra choques mecânicos e impermeabilizar a pele. Algumas espécies, como o pavão, utilizam as penas para atrair parceiros. Ele abre a cauda, né, um comportamento de corte. Ele abre a cauda como uma maneira de atrair a fêmea. Além disso, né, por exemplo, por que as aves conseguem tomar banho, mergulhar e saírem praticamente enxutas da água? Porque elas têm um processo de impermeabilização das penas. Por isso que derramamentos de petróleo em águas litorâneas, em águas marinhas, levam à perda de biodiversidade. É uma importante ameaça às aves, né, porque aquele óleo gruda na pena, né, das aves e as impede de alçar voo, né, matando-as, além de impedir as trocas gasosas nas brânquias dos organismos aquáticos, como os peixes, né? Então temos o formato aerodinâmico, a presença de quilha, né? Vamos ver aqui as características que tornam as aves um grupo bem diferenciado dos demais grupos de vertebrados. Possuem adaptações realizadas ao voo, né? É um corpo com formato compacto e aerodinâmico, presença de asas recobertas por penas, músculos peitorais fortes ligados à quilha ou carena do osso externo. O esqueleto das aves é formado majoritariamente por ossos pneumáticos, que são ocos e cheios de ar, né? Porém são fortes e resistentes. Daí o fato de as aves terem um esqueleto bem mais leve que o dos demais grupos de vertebrados, porque um esqueleto são ossos que se enchem de ar, né? Eles são ocos por dentro. O seu bico não possui dentes. Há uma importante diferença em relação aos dinossauros, né, com características de aves que existiram no passado, das quais temos conhecimento, né, de cuja espécie temos conhecimento hoje através dos fósseis, do registro fóssil. Elas possuem sacos aéreos conectados aos pulmões, o que aumenta a capacidade para armazenar o ar. Não possuem bexiga urinária, então elas eliminam, né, o produto do metabolismo, sua excreção, pela cloaca, juntamente com as fezes. Algumas aves possuem na parte superior da cauda a glândula uropigiana, a qual produz substância oleosa que o animal espalha sobre as penas, utilizando o bico, deixando-as impermeáveis. Na reprodução das aves, a fecundação é interna e o embrião se desenvolve dentro de ovos. Vários exemplos aqui, né? Temos os beija-flores, temos as corujas, né? São dois exemplos de aves dentre centenas de espécies que existem hoje, né? Centenas e milhares de espécies que existem nos diversos biomas do planeta. Além disso, né, as aves são animais homeotérmicos. Assim como os mamíferos, elas conseguem regular a temperatura do corpo,
manter constante a temperatura do corpo. Mamíferos. A maioria dos mamíferos ocupa o ambiente terrestre, mas há algumas exceções, como as baleias, golfinhos, peixe-boi, que ocupam o ambiente aquático. Alguns mamíferos, como os morcegos, e em suas diferentes espécies, ocupam o ambiente, né, aéreo, né? Eles são animais adaptados ao voo, embora sejam mamíferos, mas eles são os únicos a possuírem glândulas mamárias, o que dá nome ao grupo, né? A presença de glândulas mamárias é uma diferenciação importante dos mamíferos em relação aos demais grupos de vertebrados. Nas fêmeas, as glândulas são mais desenvolvidas e funcionais, produzindo leite, que serve de alimento aos filhotes no início da vida. A presença de pelos, do músculo diafragma e de glândulas sudoríparas e sebáceas também são características exclusivas de mamíferos. Os pelos são queratinizados, são recobertos, né, por uma proteína chamada queratina e funcionam como isolante térmico, mantendo a temperatura corporal. Só observar um cachorro, vocês vão perceber, né, que o corpo do cachorro é recoberto por pelos, assim como do urso, do gato, da pantera, do leão, do leopardo. As glândulas sudoríparas produzem suor e atuam dissipando o excesso de calor corporal, regulando a temperatura do corpo. Nós suamos nos dias mais quentes. É um importante mecanismo para refrigerar a superfície da pele e manter constante a temperatura do corpo, ou seja, evitar, né, que o corpo aqueça além dos 36,5 graus, que é a temperatura normal, né, do corpo. As glândulas sebáceas produzem substâncias oleosas que lubrificam a pele e os pelos. O músculo diafragma, junto com os músculos intercostais, realizam os movimentos respiratórios. Os mamíferos possuem dentes com diferentes tamanhos e formatos, adaptados aos tipos de alimentos consumidos por cada espécie. Daí a variabilidade da dentição humana, né? Nós temos uma arcada completa de 32 dentes, né? Um ser humano adulto, e nós temos grupos de dentes, né, especializados em uma função. Os incisivos, né, que servem para cortar o alimento. Nós temos caninos, que servem para perfurar, né, e os pré-molares e molares, que servem para triturar, né, para mastigar o alimento. Quanto à forma de reprodução, os mamíferos são divididos em 3 grupos: monotremados, marsupiais e placentários. Em ambos ocorre a fecundação interna. Os monotremados, representados pelo ornitorrinco e as équidinas, são ovíparos. São animais bem diferentes, né? São mamíferos bem curiosos e diferentes dos demais grupos. O ornitorrinco, por exemplo, é um mamífero que tem um bico de pato, que tem as patas adaptadas ao nado, né, com as patas membranosas, e que põe ovos. E as équidinas também são mamíferos que lembram um pouco, né, as características do porco-espinho, né, e ambos podem ser encontrados no continente da Oceania, em países como Austrália, Nova Zelândia, né. Depois é interessante vocês pesquisarem imagens desses mamíferos, né, bem interessante. Os marsupiais, como os cangurus, gambás, as cuícas, coalas, são vivíparos, mas possuem um período gestacional curto e o filhote nasce sem estar totalmente desenvolvido. Então, esses animais, as fêmeas, dão à luz a um filhote precoce, pouco desenvolvido, né? O filhote canguru, por exemplo, ele nasce bem pequeno, minúsculo, em relação ao tamanho proporcional do animal adulto. Então, esses filhotes, eles são colocados dentro de uma bolsa, que é chamada de marsúpio, que recobre as glândulas mamárias, nas quais os filhotes se alimentam e completa assim seu desenvolvimento. Nas espécies sem o marsúpio, os filhotes ficam presos às mamas até que seu desenvolvimento esteja finalizado. Então é bem curioso, né? Somente depois de um tempo em que o animal, os filhotes são colocados dentro da bolsa e ali permanece, que eles se desenvolvem efetivamente. Os placentários são vivíparos, né? Se desenvolvem no interior, né, do corpo da fêmea, e os filhotes finalizam o seu desenvolvimento no útero materno. Após o nascimento, alguns filhotes estão aptos a nadar ou a correr.
A placenta é uma estrutura característica desse grupo e é caracterizada como estrutura através da qual o embrião recebe os nutrientes da mãe. Então, nesse grupo dos placentários, ou eutérios, que se encontram os seres humanos, né? Nós somos mamíferos placentários, porque nós nos desenvolvemos no interior, né, de uma placenta, no corpo da mãe, no corpo da fêmea. E é por meio da placenta, né, que nós recebemos nutrientes do corpo da mãe. Então é bem curioso, né? A respiração e a nutrição é realizada no interior da placenta. E nós temos uma estrutura chamada cordão umbilical que possibilita, por exemplo, a nossa respiração enquanto nos desenvolvemos no interior, né, do corpo da mãe. Aqui temos exemplos, né, de animais mamíferos placentários, a capivara, né, que é muito comum na nossa região, a Mata Atlântica, e o mico-leão dourado. Né, ambos esses animais podem ser encontrados no nosso bioma. Bom, concluímos assim, né, a nossa apostila, o nosso estudo sobre os principais grupos de seres vivos. Espero que tenham gostado e nós daremos continuidade aos nossos estudos, né, com novos temas a partir da apostila 3. Então, até lá!